Estamos recebendo aqui no estúdio o secretário de Transportes, Guilhermano Pires. Boa tarde, secretário. Boa tarde, Amadeu. Boa tarde, Ali. Boa tarde, telespectadores da Cidade Verde. Um sonho secular do Piauí vem se arrastando há mais de 100 anos e semana passada foi dado mais um passo na busca da concretização deste sonho de que o Piauí tenha um porto, o porto em Luiz Correia. Houve uma visita técnica de representantes da Secretaria e técnicos da Fundação Getúlio Vargas para avaliar a situação atual do porto e o que pode ser feito. O senhor esteve presente lá, secretário. Como agilizar para que o porto saia do papel, hein? Bom, na verdade, a determinação do governador é que o porto tenha funcionalidade. Temos um processo junto ao Ministério dos Portos e ao TCU para a prestação de contas dos valores que foram investidos no porto. São valores para nível de porto, valores pequenos. Então, decidiu-se junto ao Ministério dos Portos e ao Tribunal de Contas da União que para encerrarmos esse convênio e abrirmos outro convênio, precisamos dar funcionalidade ao porto. Para isso, quer dar funcionalidade, quer dizer assim, botar para funcionar. Para que é que serve o porto e ele vai funcionar como? Isso. A Fundação Getúlio Vargas ela foi contratada para quê? Faça uma análise do porto, faça uma análise estrutural, uma análise arquitetônica, um estudo de viabilidade econômica para que esse porto tenha seu start, seu início como um porto de pequeno porte. Em paralelo a isso, inaugurarmos o porto ter logo seu funcionamento. Em paralelo a isso, será feito um novo processo para estudarmos, junto também com a Fundação Getúlio Vargas, a possibilidade de expansão do porto para containers, granéis sólidos, granéis líquidos e a possibilidade também de transporte através de barcaças que possa transformar o Porto de Luiz Correia num porto alimentador dos portos, um porto complementar, um porto alimentador do Porto de Itaqui e o Porto de Pecém. Quer dizer que ele não seja um porto que vá concorrer com os outros que estão pertinho da gente. Isso é a determinação do Ministério dos Portos. O Porto de Luiz Correia ele não pode concorrer com Pecém e não pode concorrer com Itaqui. Não pode concorrer por vários motivos, até porque os portos de Pecém e Itaqui, até por questões de profundidade, de calado, eles são portos maiores. Então, a funcionalidade não pode roubar carga desses portos também, que são portos que já estão funcionando. Então, a funcionalidade do Porto de Luiz Correia será, na segunda etapa, que um porto alimentador dos portos, um porto complementar aos portos de Pecém e Itaqui. Além de atracar pequenas embarcações. Nesse primeiro momento seria o quê? Fundação Getúlio Vargas fazer um estudo, e um estudo arquitetônico, um estudo de estruturas, um estudo de viabilidade econômica para transformarmos logo o porto de Luiz Correia num porto pesqueiro e ter sua funcionalidade para que possamos Então, basicamente, um porto pesqueiro e de apoio aos outros que turismo, já existem. Um porto de pequeno porte, que chama-se IP4. Tá, isso significaria qual investimento? Isso é que vai ser definido, mas é um investimento... Um montante financeiro para pequeno, em torno de 20 a 30 milhões de reais, que isso para porto é muito pouco. Muito pouco. Para você ter uma ideia... Quer dizer, do ponto que está lá, para ter um porto pesqueiro, são 30 milhões. Essa faixa. E isso é que a Fundação Getúlio Vargas vai definir, mas é aproximadamente isso. Até porque quem vai fazer a obra, já fechamos com o Ministério da Defesa, o Exército fará essa obra. E o dinheiro vem de onde? Deverá vir da operação de crédito que o governo federal do governo estadual fazendo junto ao Banco Mundial. A questão dos recursos estão garantidos pelo governador. Então nós precisamos agora apenas adequar o projeto, firmarmos a aprovação desse projeto junto ao Ministério dos Portos, ao TCU, e executarmos junto ao Exército. Porque não basta ter o porto, ele tem que ter viabilidade, né? Pronto, para isso ele tem. E o estudo de viabilidade econômica para ampliação com a possibilidade de transformar o Porto de Luiz Correia num porto alimentador dos outros portos maiores. Outro tema que eu quero abordar com o senhor, secretário, diz respeito aos terminais rodoviários, que passaram no final do ano passado por uma PPP, parceria pública e privada, só que ainda há reclamação. Principalmente aqui no de Teresina, de que essa empresa está assumindo, o processo é de transição, mas o transtorno continua para os frequentadores. Pronto. No dia 3 de dezembro foi assinado o termo de recebimento das instalações pela empresa vencedora do certame, a Sinarte. Existe um fiscal do contrato da CETRANS junto ao terminal rodoviário. A empresa já fez algumas adequações, mas a partir do dia 22 ela começou a fazer isso, 22 de dezembro. Há um prazo de 60 dias para essa transição e nós estamos fiscalizando para que, após os 60 dias,
já começa a apresentar resultados palpáveis à população. Já houve reforma dos banheiros, assim, uma reforma pequena, mas houve, troca de iluminação, já há seguranças da empresa responsável pelo terminal já trabalhando dentro do terminal, já houve a limpeza da Praça do Viajante, que fica também na frente do terminal rodoviário, e também mudanças serão feitas no terminal de Floriano e no terminal de Picos. Mas ainda estamos nesse prazo de acomodação, nesse prazo de transição, mas a Secretaria de Transporte, o Governo do Estado está vigilante para que o contrato seja cumprido. Vou falar de outro tema aqui, que o povo de Teresina está reclamando muito sobre a BR-316. Mais uma vez, a buraqueira lá está insuportável. Olha, esses são flagrantes que a nossa equipe fez já no dia de hoje, dessa buraqueira. Esse é um trecho, apesar de ser de BR, mas que está sob responsabilidade do Governo do Estado. Parece que é o DR que é o responsável aí. Quando é o DENIT, tem dinheiro suficiente para essa manutenção o tempo todo, mas quando passou para o Governo do Estado começou a ter problema. Por que isso não pode voltar às mãos do DENIT, hein, secretário? Na verdade, o governador do Estado ele tem feito esforço junto ao DENIT, ao Governo Federal, para que assuma a duplicação. Como isso parece impossível no momento, em virtude das restrições financeiras do Governo Federal, o Governo do Estado, através do governador Wellington Dias, e a operação, junto à operação de crédito dessa obra, que é bom deixar claro, é uma obra que está feita ao DR, sob o comando do Dr. José Dias, e ele também está vigilante sobre isso, para que possamos, com essa operação de crédito, fazer logo a duplicação da BR-316 até um determinado ponto. E a partir daí, o Governo Federal deverá assumir esse processo. Os telespectadores aqui, secretário, preocupados com a questão das obras lá dos terminais rodoviários, pedindo para que o governo fiscalize realmente, para que dê andamento. E um telespectador querendo saber como é que está a obra da ponte JK. A ponte JK foi feito o desvio para a ponte do Meio. Ainda bem que não houve nenhum transtorno na população. Na verdade, nós constatamos uma melhoria na fluidez já com a ponte do Meio no desvio. Foi feita agora no mês de dezembro uma análise pela construtora, pela equipe técnica e pelo DENIT das estruturas para ver se a solução técnica que foi proposta é a solução realmente mais recomendável para fazer a recomposição dos taludes e o reforço da estrutura. Esperamos que nos próximos dias haja essa aprovação junto ao DENIT para que possamos fazer essa parte de baixo da ponte, a parte estrutural, e a parte de cima deverá, ainda no mês de janeiro, deveremos dar continuidade à obra, fazendo a reforma dos canteiros da João 23 para que haja concordância das faixas com a entrada da Nossa Senhora de Fátima. A tendência é que tudo esteja pronto quando? A gente está lutando, nós, a Secretaria de Transporte e a construtora, para que possamos cumprir o cronograma e entregar essa obra até o final de março de 2016. Obrigado pela presença, secretário, pelas informações. Nós é que agradecemos.